abençoe você, Moisés, cada dia mais. Eu não trouxe novidade nenhuma, porque eu acho que a gente está precisando cada dia mais rever o que a gente já sabe do que aprender, né? Eu penso até que nós já sabemos, não o suficiente, mas o bastante, para uma vida equilibrada, uma vida feliz, porque de repente a gente vai parecer com aquela menininha que falou na frente do professor de português: na minha casa teve tanta gente ontem, professor, que não cabeu todo mundo. Fala isso na frente de um professor de português, né? E ele ficou chateado, disse: minha filha, não é assim, não cabeu, não coube. E eu vou te dar um castigo por causa disso. Você vai escrever nesse papel sulfite aqui 100 vezes a frase não coube, para você nunca mais falar não cabeu. E ela escreveu, passou para ele, e ele olhou muito bem. Deixa eu contar agora. Ele tinha pedido 100 vezes a frase não coube. Aí de repente contou, só tinha 86. Mas eu pedi 100, só tem 86. É que o senhor sabe, professor, não cabeu tudo. Então a gente liga a televisão, a televisão tem muita coisa boa, tem muita coisa que vale a pena, muita coisa que traz benefícios, mas tem muito lixo. Eu vinha falando para o José Carlos, que me acompanha, presbítero, levante a mão aí, prazer tê-lo aqui também, obrigado por nos acompanhar, que a vida é como comer um peixe. Os melhores peixes são os que têm espinha, né? Peixes que têm espinha têm mais sabor. Quem gosta de comer só filé de peixe, alguns peixes que têm pouca espinha, sabe que o sabor, isso é ciência, né? Mas o importante na vida é que é como um peixe, tem muita coisa boa que vale a pena. Tem gente que vale a pena você ouvir, tem gente que vale a pena você fingir que ouve, não é? Tem gente que vale a pena você até passar do outro lado, porque tem gente que tem o dom de azedar o leite. Tem gente que tem condições. Eu já fui gerente de 2 empresas, e eu tive funcionários que tinham a capacidade de, infelizmente, fazer o dia virar noite, né? E eu sei que a vida é assim, mas eu tenho a necessidade de fazer o melhor, porque chega um determinado ponto na vida que você tem que ter uma resposta: que cara sou eu? Tem a música do rei aí, né? Esse cara sou eu. Abraham Lincoln um dia viu pelo monitor, né, que era uma janela que ele tinha lá, que estava chegando um camarada que ele não gostava daquele cara. Aí a secretária anunciou, disse: doutor Abraão, está chegando fulano. Ele disse: eu já vi, e eu não vou com a cara dele. A secretária disse: mas doutor Abraão, ninguém é culpado pela cara que tem. Ele disse: depois dos 40, sim. Quem tem menos de 40, mas se cuide, vocês vão chegar lá. Depois dos 40, minha filha, cada homem é responsável, sim, pela cara que tem. Eu também acho que sim, porque quando a gente prestar contas, porque não estamos nesse mundo por acaso, não somos resultados de uma explosão qualquer, tem uma finalidade a gente estar por aqui. Eu penso que um dia, naquele tribunal que não vai ter nenhum tipo de interpelação, nenhum tipo de recurso, a não ser a consciência de cada um, a pergunta que Deus poderá fazer, eu penso muito nisso, vai ser esta: que cara você foi em Apucarana? Que cara você foi em Londrina? Que tipo de esposo você foi? Que tipo de cidadão você foi, sabe? E eu penso que vai ser uma pergunta que a resposta terá que ser transparente. E é isso que a gente vem ouvir aqui, porque acredito que todos têm vontade de melhorar. Meu avô morreu com 94 anos. Foi uma celebridade para a minha vida, meu avô. E ele sempre dizia: eu estou melhorando. Ele tocava muito violão, viola, bandolim. Ele era um show. E ele dizia: eu não sei praticamente nada, estou melhorando. Ele morreu falando isso: estou me aperfeiçoando. E o que eu quero falar nesses minutos aqui são coisas básicas. O pastor Paulo fez a leitura nesse salmo, que eu trouxe também para falar alguma coisa dentro dele. Tem até aqui a tela, né,
eu vou sair um pouquinho da frente. Depois que eu ler, você pode apagar, tá bom? Olha que coisa linda. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. De Sião o Senhor te abençoará, e tu verás a prosperidade de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. Amém. Obrigado, hein? Eu estou assim bem afônico, eu falo muito, eu tenho realmente um site, para quem tem internet, é o paracristo.net, e esse site eu apresento programas radiofônicos, hoje em mais de 400 emissoras de rádio. Na televisão nós estamos ali também em Londrina, em 2 horários diariamente, e eu falo bastante. Então a voz de vez em quando fica assim, mas estão entendendo bem? Está tranquilo? Posso continuar legal assim, né? Então espero que possam entender bem, né? Depois eu tenho também, eu sou escritor, pela misericórdia de Deus, tenho 8 livros escritos, tenho livros de provérbios, tipo, você não precisa fazer muita coisa para atingir o necessário. Faça o necessário e muita coisa será atingida. Está vendo? É interessante, né? Tem histórias que eu conto nesse livro, tipo dos 2 bêbados que foram numa festa do outro lado do rio, beberam bastante e em determinado horário disseram, vamos voltar. Já era tarde, remaram, amanheceu o dia e nada de chegar do outro lado. Por quê? Não tinham desamarrado o barco. Isso combina com vidas, né? Que eu conheço gente que trabalha, que estuda, gente boa, mas que está amarrada em determinada situação. Gente que me encontra e diz, Tinonim, eu não consigo me livrar de certas coisas, né? E então são histórias que cabem com comportamentos mais variados da vida, que você vai poder ler. Eu tenho também aqui uma mensagem, 2h30, só sobre o poder da palavra, poder da língua, não é? Porque tem coisas como esses dias em Londrina, uma senhora, né? Eu achei até engraçado aquilo, o menininho, o filho dela, tem a orelhinha bem aberta, e ela chegou, estava eu e minha esposa, disse, olha aí meu filhinho, pastor, está vendo, o senhor não acha que ele parece um Fusca de portas abertas? Eu falei, meu Deus, judiação, nada contra Fusca, né? Poderia ser qualquer outro carro, mas ela usou Fusca. Eu falei, mas por quê? Olha a orelhinha dele, pastor. Eu falei, irmã, não fale isso. Esse menino vai crescer não querendo ver um Fusca. Na hora que ele vê um Fusca, ele vai sentir uma coisa triste no coração dele, né? Então, há poder em nossas palavras. E 2h30 eu falo só sobre o poder da palavra do marido, da esposa, do filho. É bem legal para você ouvir, você vai sorrir, eu conto algumas histórias engraçadas aí. E outro material que é sempre não uma questão de comércio, mas de investimento que você faz, porque estamos atingindo o Brasil através do Evangelho, que é a boa nova que hoje o ser humano tanto precisa, inclusive eu e você também. Bem-aventurado, que legal esse salmo, Paulo. Quando você leu, eu falei, eu tenho que falar nesse salmo mesmo. Porque, veja bem, é muito fácil falar em aventurança. Você liga em alguns canais na TV, você vê pessoas aventuradas. Esses dias eu vi um camarada colocando a boca, ou melhor, colocando a cabeça na boca de um jacaré. Aventura, sim ou não? Você teria coragem de fazer isso? E o pior, que o jacaré fechou a boca com a cabeça do cara dentro da boca. Foi um Deus nos acuda. Você vê gente surfando em ondas de 50 metros, diga comigo, aventura. Você vê gente escalando montanhas, o Everest, né? Você vê gente entrando em jaula, e lá tem uma fera, às vezes um urso, um leão, o cara entra, você fica ali, sentado na poltrona e com medo. Tamanha é a aventura que aquele cidadão, aquela cidadã está fazendo, quer no ar. Eu fiz uma cerimônia de casamento, porque eu não faço casamento,
né? Eu fiz a cerimônia do Moisés, né, Moisés? Já faz uns 5 anos, mais ou menos. 2 anos só? Nem um filho ainda? 1 é pouco e 10 é muito, hein? A igreja precisa crescer. Pegando o pé dele, coitado. E eu fiz a cerimônia de um paraquedista. E ele disse: pastor, gostei muito da cerimônia, não sei como recompensá-lo, mas o senhor está acabando de ganhar um presente. O senhor vai saltar de paraquedas comigo. Ele está me esperando até hoje. Não é verdade? Eu não quis, de jeito nenhum, me expor a essa aventura. Há pouco tempo estive no Paraguai e o camarada disse: amanhã nós vamos voar, pastor. Voar? O senhor tem avião? Tenho um avião. Muito bem, vamos voar, vamos tirar umas fotografias aí muito boas, não sei o que tem. E eu olhei para ele e disse: mas quem pilota seu avião? Ele disse: eu? O cara usava óculos que não era fundo de garrafa, era a garrafa inteira. Quando ele olhava para mim assim, você via o olho dele desse tamanho. Eu falei: você? Mas você tem brevê? Eu falei: esse cara de repente é pracinha, esse cara é experiente, já voou aí para um monte de empresa. O senhor tem o brevê? Que Paraguai não precisa. E o senhor já caiu alguma vez? 3 vezes, pastor. Eu disse: o senhor pode esperar em pé, sentado, melhor dizer, porque em pé só vai cansar. Eu vou embora hoje se eu falar de novo isso. Eu não quis, porque aquele cara é um aventureiro. Então você deve conhecer pessoas assim na família, no contexto da sociedade. Aventureiros é o que não faltam. Tem aventureiro também na vida conjugal. Uma vez um rapaz disse para mim: pastor, eu vou jogar uma moeda para cima. Se cair cara, eu me caso. Se cair coroa, não. Jogou a moeda para cima, caiu cara, ele disse: vou me casar. E na semana seguinte ele se casou no cartório, lá em Londrina, tal. Só que dali 3 meses já estava trocando a cara com que ele se casou por uma coroa. Aventura, não é? E quando a gente lê esse salmo, é interessante que fala de bem-aventurança, que tem uma diferença grande, porque a aventura nos leva ao sucesso. Eu conheço em Londrina gente bem-sucedida, mas gente extremamente derrotada por dentro. Uma das pessoas mais ricas de Londrina disse para mim: pastor, já comprei veneno de rato, eu quero acabar com a minha vida. Pastor, eu tenho vários carros na garagem, eu tenho dinheiro, eu peguei as mulheres que eu imaginava poder pegar nessa cidade, mas todavia, pastor, eu sou uma pessoa simplesmente sucedida, bem-sucedida aos extremos, mas sou infeliz. Porque nós somos espírito, nós temos uma alma e nós habitamos num corpo. Quando, na verdade, a Bíblia fala esse manual de vida simples, que muito cedo eu aprendi, através desse meu avô que fiz referência, a levar a sério. Então você descobre por que esta frase é tão contundente. Jesus falou disso, quando no Sermão do Monte ele fala: bem-aventurado o pobre de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurado o que chora, porque ele vai ser consolado. Olha só Jesus falando: bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça, porque um dia você vai ser farto. Eu vinha pensando isso agora na estrada, que o pedágio vai subir à meia-noite, não tem quem faz baixar, nem o Requião conseguiu. Quem é que vai conseguir? Não é verdade? Não consegue. Eu tenho fome e sede de justiça, que um dia vamos ter estradas sem pedágios. Sim ou não? Eu sonho com essas coisas, esse livro me dá o direito. Jesus fala: bem-aventurado, limpo de coração, porque esse vai ver a Deus. Olha, Jesus falando: bem-aventurado, manso, porque esse vai herdar a terra. Bem-aventurado o pacificador, porque este será chamado filho de Deus. Bem-aventurado misericordiosos, ou misericordioso, porque vai alcançar misericórdia. Bem-aventurado o perseguido por causa da justiça, porque esse vai ver o reino de Deus. Então, se você começa a pensar nisso, você consegue trazer uma terapia agradável para dentro de você. Você consegue entender que alguma coisa gostosa passa a acontecer, porque o que esse homem falou, Jesus, nada pôde apagar e nada poderá apagar. E o que a gente leu: bem-aventurado o homem, então, que teme a Deus. Não é aquele cara que teme, tipo, tem medo. Não é aquele temor
que corre de Deus, porque existe essa capacidade de se temer a Deus, mas ter medo de Deus. Ter uma impressão negativa quando fala Deus Pai. Eu, por muito tempo, meu pai não foi um bom homem. Meu pai foi um pai difícil. Meu pai um dia correu atrás de mim com uma faca. Meu pai, por várias vezes, tentou agredir minha mãe. Meu pai, num sábado como esse, muitas vezes ele estava preso. Então, quando falava Deus Pai, vinha para minha mente uma imaginação corrompida, distorcida, não é? Então, é claro que às vezes quando se fala temer, a impressão que dá é de um Deus com uma barba enorme, com um chicote na mão, que está sempre para explorar seu lado negativo, dizer você não presta, você fez isso, porque nós gostamos de passado, mas Deus não gosta de passado, porque para Deus passado e futuro é um eterno presente, porque tem uma palavra na Bíblia que eu gosto muito, se chama graça, é quando eu entendo que Deus me quer pelo que eu sou e não pelo que eu tenho, e isto traz libertação, isto traz novidade de vida. E olha que coisa interessante, teme ao Senhor, por quê? É aquele homem que aprendeu a não correr de Deus, falem comigo, a não correr de Deus, mas correr para Deus. Não tem aquela música que vocês conhecem? Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Quem sabe canta. Não temas, segue adiante. Segura nas mãos de Deus e vá. Nós nunca tivemos tanta tecnologia como hoje, e vem coisa nova por aí. Eu tenho um amigo farmacêutico, e ele disse que o que ele mais vende hoje, sabe o que é? Antidepressivo. Segundo estatísticas, em 2020, 90% do Brasil vai ser deprimido, mesmo ganhando a Copa do Mundo. Será que ganha? Mas por que essa tendência de depressão? Porque nós fomos feitos para depender. O problema é que questionamos tantas vezes. Está vendo? Aqui está uma garrafa d'água. A água não tem cor, a água não tem gosto, a água não tem cheiro. Mas a água mata a sede. Eu estive conversando com um dos maiores empresários dos Estados Unidos, tomei o café com ele há pouco tempo em Londrina, Stanley Turn. Ele escreveu um livro chamado Deus é dono do meu negócio. E ele falou simplesmente para mim, funciona, Tinonim. Eu resolvi confiar em Deus, porque muita gente acredita em Deus. Acreditar é fácil. O Brasil é um país cristão. Quando se fala em católico, eu estou falando de cristãos. Quando se fala de evangélico, estou falando de cristão. E a temática aqui não é discutir religião, porque isso é como fazer buraco na areia, não chega a lugar nenhum. Ainda bem que a Bíblia não ensina isso, ensina que em vez da gente pensar numa escada que vá até Deus, a gente vê uma escada de um Deus que vem até nós. Olha que coisa maravilhosa. Porque acreditar, o que é? Imagina, o equilibrista está passando com uma carriola, o rio é muito fundo, ele põe uma corda com uma certa espessura, o cara é bom, e ele pega a carriola e vai e volta com a carriola. E a multidão, uau! Vocês sabem como é o povo, a gente é assim, a adrenalina sobe quando a gente vê algo fenomenal. O cara vai e volta com a carriola. E o pessoal, nossa, cara, você é demais, você é bom, como é que você não cai? E lá embaixo, um precipício, um rio, fundo. Aí ele para a carriola e olha para aquela multidão, umas 200 pessoas. Gostaram? Todo mundo, louco, cara. Eu quero um autógrafo depois, hein, meu? Isso é bom demais. Gostaram mesmo? Vocês estão prontos para um novo desafio? Pessoal, sim, claro. O novo desafio agora, eu quero saber aqui, se tem alguém que se dispõe a entrar nessa carriola, que eu quero atravessar, fazer o mesmo, mas com uma pessoa dentro da carriola. Já que eu sou bom, eu quero ver quem confia.
E tinha um cara que mais gritava. Ele disse: então vem você. O cara falou: rapaz, vai catar coquinho, ó, vai ver se eu estou na esquina, meu. Vai ver se eu nasci ontem, rapaz. Tá louco. Olhou para um outro. E você então? O que é isso, meu? Você está me tirando, ó? Um outro: não, você está doido. Ninguém quis entrar na carriola do equilibrista. De repente apareceu um menininho chupando um pirulito, deitou na carriola e o equilibrista foi uma vez, voltou, foi outra vez, voltou. Sabe quem era o menininho? O filho do equilibrista. Quem aqui se sente filho de Deus? Então diga para quem está do seu lado: entre na carriola de Deus. E cale a boca, por favor. Você está entendendo? Acreditar, todos acreditavam que ele podia fazer isto, que ele podia pôr alguém, porque o cara era muito bom. Todos acreditavam, mas ninguém confiava. Eu vi um vídeo muito bacana na internet ontem, até fiz uma replicação dele na minha página do Facebook, sobre questão de ter filhos. Muita gente hoje questiona: para que ter filhos para um mundo como esse? Onde já se viu? Não dá gosto ter filhos. E esse vídeo é bonito porque mostra o lado positivo da vida, que ainda há mais flores do que espinhos, que se o copo está pela metade, se tem água só na metade, então não vamos reclamar porque tem a metade vazia. Vamos dar glórias, vamos agradecer porque tem a metade cheia. Quem está entendendo? Isto é para esta geração que tem visto e dado, às vezes ouvido, a esta torrente, avalanche de informações que nos massacra. Hoje, se você não prestar atenção, é tudo, é Globo News, é Record News, é tanto news, que te deixa noiado, Deus que me perdoe. Tanta informação, e 90% delas, informações venenosas, que te deprimem. Eu sou radialista, e eu apresentei um programa, fazia uma ponte, e eu trazia informações de acidentes, de coisas ruins. E o meu produtor chegou um dia e disse: Tinoninho, você é muito pacífico. Você tem que falar de um jeito, Tinoninho, que o cara sinta cheiro de sangue no outro lado do rádio. Eu disse: então não sirvo para isso não. Eu quero que do outro lado do rádio a pessoa sinta cheiro de paz. E hoje, se você não souber trazer um certo equilíbrio para a sua vida, as pessoas andam com medo, e a vida é violenta, e não é de hoje. Se pegar as estatísticas, não é que o mundo está pior hoje, não. Meu avô, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, ele disse que demorou 2 meses para saber que a guerra tinha terminado. Hoje, se um chinês pegar e dar uma cadeirada nas costas da esposa dele, lá não sei em que cidade da China, de repente você já está sabendo, o chinês dá uma cadeirada nas costas da esposa. O que está acontecendo? Eu quero ser bem-aventurado, só que eu tenho que fazer o quê? Uma filtragem. Quem conhece o rio Tietê lá em São Paulo? Quem beber daquela água nunca mais terá sede. Mas o que torna o Tietê fétido, contaminado? Sendo que se você for 50 quilômetros para cima, você vê um rio com tilápias de quilo, você vê um rio pesqueiro. Mas por que ele morre quando passa por São Paulo? Porque São Paulo o agride, São Paulo joga nele maldição, que nenhum rio deveria receber o que ele recebe. Assim é a nossa vida. Eu quero viver, eu quero envelhecer, porque envelhecer é inevitável, mas amadurecer é opcional. E sabe o que você está fazendo aqui hoje? Um investimento. Quero que você saiba que você talvez fez o melhor investimento hoje do seu ano vindo aqui. Amanhã já é dezembro, mas você está ganhando um grande presente.
eu não teria condições físicas de estar aqui. Eu tenho amanhã 2 reuniões em nossa comunidade. Mas eu disse: Deus, eu estou sentindo muita vontade de ir lá, porque eu tenho certeza que com pelo menos 20 pessoas, o Senhor vai falar de uma maneira que só o Senhor fala. Eu vou ser apenas uma luva na tua mão, eu vou ser um microfone na sua boca, e o Senhor vai fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Que eu sei que aqui tem gente que está pensando em desistir, está pensando, em jogar a toalha, mas saiba de uma coisa: você está aqui porque Deus vê em você uma bem-aventurança. Deus não quer você correndo dele, Deus quer você correndo para Ele. É hora do lanche? Não? Não é o trem. Que bom. Eu pensei que já era hora do lanche, mas nem comecei a falar já. Lanche, o recreio passou. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão fazer como muitos homens que eu conheço, que aprenderam a temer a Deus. E temer a Deus é correr para Deus, é dizer: Senhor, não vou perder meu filho, está na tua mão. O que mais Apucarana está precisando, o mundo está precisando, não é de gente que faça o que eu estou fazendo aqui, porque eu estou aqui falando com palavras, porque o que mais fala hoje não é palavra, é atitude. Eu sei que aqui tem cabeças, pais de famílias, homens que podem se olhar no espelho muitas vezes: eu queria ter sido melhor. Mas não se deixe levar pelo que passou. Todo dia é hora de recomeçar, e com Deus o Titanic volta à tona. Com Deus Ele recoloca os nossos sonhos e projetos em seus devidos lugares, porque o Salmo continua dizendo: teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você tem o seu caminho, eu tenho o meu, cada um tem a sua trajetória, mas eu gosto quando a gente lê na Bíblia assim: bem-aventurado, fale que bem-aventurado é quem ouve e pratica. Já pensou, irmãos? Pensem nisso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Está vendo? Isso é correr para aquele ser que nos criou, porque se correr dele fica pior, complica mais. Eu lembro, eu sou daquele tempo ainda que o pai só olhava para o filho. Quem é desse tempo? Meu pai, quando eu sabia que ia apanhar, ele não falava que ia bater de mim. Um dia tinha umas tias em casa, uns parentes, meu pai estava conversando e eu cortei uma conversa dele. Aí eu falei comigo mesmo: a cobra vai fumar. E meu pai olhou para mim, aquele olhar, disse: eu te pego depois. Mas assim, as tias ficaram em casa o dia todo, jantaram, foram embora tarde, e eu falei: o pai esqueceu. Porque uma vez eu corri dele, e foi pior, porque ele primeiro deu uma surra, falou: isso aqui pelo que você fez. E como se diz, o chinelo cantou gostoso. Aí quando eu achei que tinha apanhado, pronto, ele falou: agora eu vou te dar outra surra por você ter corrido. E naquele dia eu fui para a cama, deitei, fiquei encolhidinho. Dali a pouco ele chegou no quarto. Ele disse: por que você cortou a minha conversa? Aí não precisa dizer o que aconteceu, né? Mas eu não lamento, eu digo que aprendi muito, cresci, meu pai ensinou muita coisa boa. Hoje ele é um homem totalmente transformado, um homem que, se você ficar perto dele, você só vai ouvir coisas boas. Ele tem assim um testemunho de vida muito extraordinário. Jesus veio pessoalmente falar com ele. Quando ele conta isso, você se emociona. Jesus, num domingo de manhã, veio, entrou no quarto. Meu pai viu claramente quando Jesus pôs a mão na cabeça dele, e a partir daquele dia, meu pai passou a ser um novo homem, né? Quem sabe um dia, Paulo, ele vem até aqui dar esse testemunho. Então, temer ao Senhor é isso, é dizer: Deus, eu entrego-te os meus caminhos, sejam quantos forem, porque
nós podemos zelar muito por nossos caminhos, isso é bom, mas chega num ponto que o homem se perde. Tantas são as oportunidades, eu não julgo ninguém, sabe por quê? Eu tenho medo de julgar, porque quem julga é julgado. Quantos amigos meus se perderam quando tiveram a oportunidade de se perder? Eu digo, Deus, não me deixe cair em tentação, porque tem tentação que você tem que saber correr dela, sim ou não? Tentação que você tem que cortar a volta, e o herói muitas vezes é aquele que foge. E aí tem os caminhos de Deus, é quando você faz a sua oração simples, quando você aprende a parar um pouquinho no trânsito e dizer, Deus, cuida de mim, põe a tua mão, ajuda-me a ser o melhor esposo, porque a gente vai para um casamento tipo assim, querendo ser feliz. É difícil um casal, ou quem pensa assim, eu não quero simplesmente ser feliz, eu vou fazer minha esposa feliz. Talvez você não tenha uma rainha em casa, né? Ou talvez você não se sinta um rei na sua casa, porque talvez você nunca conseguiu fazer uma rainha em casa. A maioria aqui é casado, e casamento a gente sabe, tem o tempo de desgaste. Manutenção é uma coisa que nós não gostamos de fazer, mas é necessária. Esses dias um amigo meu mecânico estava arrumando o motor de um Gol. O motor estava sendo aberto daquele Gol com 35 mil quilômetros andado. Não é pelo fato de ser Gol, podia ser qualquer outro carro. A questão, o mecânico me disse, pastor, esse carro, só andaram com ele 35 mil quilômetros. Não fizeram revisão nenhuma, olha o que deu. E eu fui na cidade de Baiti, de repente estou hospedado numa casa, o dono diz, o chefe da casa diz, pastor, vem aqui. Fui lá na garagem dele, uma Pampa, dá uma olhada, pastor, na quilometragem, 435 mil. Falei, nossa, seu João, o que significa isso? Eu tirei essa Pampa 0 quilômetro, pastor, só eu dirijo ela. Eu vou falar uma coisa, se o senhor quiser acreditar, o senhor acredita, mas seu João, claro que eu vou acreditar, o senhor é uma pessoa digna. Pastor, esse carro, o motor dele nunca foi aberto, 435 mil, uma Pampa vermelha a álcool. Eu falei, seu João do céu, não me fala uma coisa dessa, porque eu cuido desse carro, pastor, eu faço as manutenções antes da hora. Se cada um vivesse assim na vida conjugal, na vida pessoal, com certeza as coisas seriam melhores. Eu fui lavrador, e aqui tem pessoas que também já foram ou são e sabem que erva daninha, você não precisa pedir para ela nascer. Você não precisa chegar e falar, carrapicho, não nasça aqui no meu quintal. Não nasça na minha roça, pé de picão, urtiga, tiririca às vezes. A vida muda, a gente passa por transformações. Meu filho disse, pai, o senhor era, esses tempos, o senhor era um Corsa hatch, agora o senhor está virando um Corsa sedã. Ele olha para a minha cabeça e diz, pai, seu cabelo está que nem piscina, está cheio, mas dá para ver o fundo. A vida traz transformações. O problema é quando a gente não se prepara para elas, não cultiva. Eu conheço pessoas que são modelos, e essas pessoas aprenderam a entregar o caminho para Deus, e por isso elas estão blindadas. Como assim? Elas conseguiram, não só a ideia de irem para o céu, porque mais do que levar você para o céu, Deus quer trazer o céu para você. Sim ou não? Que a verdade é que ninguém quer morrer. Esses dias eu preguei uma mensagem na igreja, que sempre tem gente, estou cansado, né, pastor? Eu tenho no meu programa de rádio um personagem que chama Murmurildo. Ele é audiência garantida. Na hora que ele chega, a audiência sobe. Então o Murmurildo representa todos nós. Um dia ele chega, pastor, ixi, Deus livre, estou sofrendo que nem pandeiro, pastor do céu.
Se luta fosse milho, minha vida seria uma pamonha. Sempre assim. E pastor, eu sofro desde criança. Quando eu nasci, pastor, eu era tão feio que quando a enfermeira viu, empurrou de novo para dentro. Tive que aprender a andar em 3 dias, pastor. Por quê, murmurildo? Eu era tão feio que ninguém queria me pegar no colo. Vocês estão notando? Esse murmurildo é sucesso, porque ele explora esse lado que muitas pessoas têm deixado, têm regado o quê? A urtiga, o carrapicho, e essas coisas rapidamente ganham proporções insustentáveis. Mas de repente a gente começa a entender que viver vale a pena. E nesse culto, esses dias eu falei: quem quer morrer? Ninguém levantou a mão. Falei: quem quer morrer, vem à frente que eu vou orar para você morrer. Ninguém quis vir. Ninguém quis. Significa que nós fomos feitos para viver. Não importa se 50 ou 70, o bonito é quando você, como a exemplo do meu avô, 90 anos, mas cheio de vida, vitalidade. Ele dizia: a morte só me pega se eu estiver dormindo, porque acordado ela não me pega não. Olha que gostoso ouvir isto. Quantos jovens hoje com 20 anos, você percebe que já é uma sepultura ambulante. Tantas pessoas que dizem: pastor, já morreu tudo que eu tinha de bom e de melhor. Eu sou uma pessoa triste, chateada, só não me separo da minha esposa porque, sei lá, não vou encontrar nada melhor. É isso, eu já ouvi muitas vezes. Pastor, não me separo porque tenho os filhos. Quer dizer, já vive uma separação teórica, um divórcio. Eu li uma frase um dia que diz assim, que a pior solidão é acompanhada, e é mesmo. Mas será que temos que viver de aventuras? Temos que realmente, como muitas pessoas falam: pastor, tem que ter uma matriz e várias filiais. Vale a pena não. Eu tenho na família gente que fez isto, porque tem erro na nossa vida que acaba às vezes custando a nossa vida toda. Tem erro que custa 15 anos, tem erro que custa 30, tem erro que paga com um câncer, com uma úlcera, um desgosto, tira o prazer, o brilho, a satisfação. Mas a gente vem aqui hoje para ouvir o quê? Não é necessariamente doença, mas cura para aquilo que pode estar perturbando, chateando, amargurando. Você vem para ouvir sobre bem-aventurança, que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Quer dizer, vai se padronizar cada dia mais com simplicidade, com as coisas de Deus. Você deve ter esse livro na sua casa. Experimente lê-lo um pouco mais, algumas páginas, alguns versículos. Comece a fazer disso a sua oração. Porque se você veio aqui hoje, eu acredito que você tem alguma sede, alguma fome, como eu tenho. Isso é necessário e é bom, porque Deus não desistiu de você, Deus não desistiu da sua família, porque Deus vê qualidades em você. Olha o que diz o Salmo: anda nos seus caminhos. Quer dizer, eu quero o teu estilo. Porque eu sei, um homem uma vez orou assim: ó Deus, abençoa meu caminho. E Deus respondeu: para que abençoar seu caminho? Anda no meu, que já é abençoado. Você viu que legal? Anda no meu. Só o Pai Nosso, imagina se você se esforçar para praticar um pouco mais o Pai Nosso. E quando a gente se deixa levar por essa bem-aventurança, o que acontece? Olha que coisa linda. Do trabalho de tuas mãos comerás. Do trabalho, falem comigo, ação, iniciativa, desenvolvimento. Amém. Do trabalho. Sabe, aqui só tem gente talentosa. Aqui não tem ninguém anulado por Deus. O mundo pode me anular, como anulou um dia o cara que criou a lâmpada elétrica, o cara que inventou a lâmpada. O mundo anulou ele, o mundo chamava ele de burro. Edson chegou em casa e disse: mãe, a professora me chamou de burro de novo. Não, filho, você não é burro coisa nenhuma.
você ainda vai dar muito o que falar nesse mundo. Olha, aqui está um exemplo, dentre centenas de invenções desse tal de Edison, e tantos outros homens que o mundo tentou anular. Beethoven, surdo, o mundo diz que, rapaz, você é surdo. Até hoje não surgiu ninguém com a capacidade musical de Beethoven, do trabalho. Mas só que você tem que ter essa unção de bem-aventurança. Aqui pode estar o maior empresário do Brasil. Aqui. Porque onde eu vejo um cabo de vassoura, Deus vê uma floresta. Onde eu vejo apenas um pingo d'água, Deus vê um oceano. Porque, em média, cada homem tem 400 habilidades. Talvez aqui esteja o maior inventor de todos os tempos. Não vão falar amém por quê? Amém. Talvez aqui esteja o homem que vai inventar a vacina que trará para a humanidade a maior solução. Amém? Aqui. O mundo quer que você se olhe no espelho e diz: eu sou um zero à esquerda. Eu também sou um zero. O diabo falou muitas vezes para mim: você é um zero, Tinoninho. Mas sabe, o bom é quando o inimigo, o pessimismo, fala que você é um zero. Mas zero, coloque um na frente do zero, vira o quê? Talvez o mundo diz: você é 3-0, você só nasceu para atrapalhar, você não deu certo em nada. Talvez você se sinta 4 zeros, mas coloque um na frente de 4 zeros, vira o quê? Deus enviou para esse mundo alguém para numa cruz ser o número 1 dos homens, o perfeito, aquele para a gente olhar para ele e receber qualidade. O nosso 0, se ele estiver na frente, vira 10. Se for 2-0, vira 100. Porque Deus te vê de maneira extraordinária. Porque Ele não veio nesse mundo morrer por qualquer coisa, veio para morrer por mim e por você. Eu tive 2 vezes em Jerusalém. 2 vezes eu entrei na sepultura dele. 2 vezes. É o momento mais forte que um ser humano pode sentir. Eu duvido, posso ir em Nova York, posso ir em Madrid, posso ir em qualquer lugar famoso desse mundo, mas eu duvido que sentiria algo mais forte do que eu senti quando entrei naquela sepultura, porque lá tem uma placa que diz assim: ele esteve aqui, mas ao 3º dia ele saiu daqui, porque ele venceu a morte. Eu me arrepio, não sei você, porque ele está aqui nesta noite, para dizer que do trabalho, não é esse trabalho ofegante, porque trabalho virou motivo de piada muitas vezes. Trabalho virou o quê? Sinônimo de escravidão, de derrota. Não. Existe um trabalho que é qualidade, é potencialização, e é isso que esse salmo diz para quem é bem-aventurado, do trabalho de suas mãos. Falem comigo: habilidade. Tá? Não desista não, meu irmão. Habilidade. Talvez você é um grande músico, talvez você é um grande guitarrista, um grande violinista, um grande sanfoneiro, que vai fazer muita coisa boa acontecer, porque as suas mãos foram criadas por Ele. Ele teceu o que você é, e você não é resto de feira, você é preciosidade. Você é aquele homem que seu filho vai olhar e vai dizer: eu quero ser que nem meu pai. Eu fiz no meu penúltimo aniversário, eu ganhei presentes ali na igreja, sapato, camisa, muitos presentes. Mas o maior presente foi quando eu ouvi do meu filho, caçula. Ele pegou o microfone e olhou para mim e disse: pai, eu quero ser como você quando eu crescer. Poxa, não teve nada mais especial. Como pastor, eu abri mão de muita coisa. Eu podia já estar aposentado, tenho profissões, tenho graduações, mas optei pela vida devocional. Eu quero dizer que não tem gratificação maior do que esta.
Você entender que você pode não estar resolvendo os problemas de Apucarana, você pode não estar resolvendo os problemas dos seus parentes, na sua empresa, mas você está conseguindo fazer com que aquelas pessoas que estão perto de você, sua esposa, seus filhos, olhem, possam perceber cada dia mais vida, alegria. Fala, puxa vida, meu marido está mais otimista, meu pai está diferente, olha meu pai. Talvez você não pode dar o que você gostaria para a família, mas você pode dar o que você pode, ser um homem bem-aventurado, um cidadão com características capazes de levar essa nossa sociedade a entender que ainda há esperança, que nem tudo está perdido, porque há gente como Noé, que ainda se dispõe a construir arcas. Comerás, diga comigo, do trabalho de suas mãos comerás. Vai ter resultado, vai ter resultado. Não esquenta não, meu irmão. Não deu certo em 2013, vem aí 2014. Diga para quem está do seu lado, não esquenta não, vem aí 2014. Se não deu certo em 2013, você aprendeu, você está mais maduro, você está mais ponderado, você está aqui hoje ouvindo sobre este maravilhoso ser, o Criador. Você vai ser uma pessoa mais preparada, mais equilibrada. Se caiu, porque às vezes a gente aprende com o tombo, tem coisa que se arruma no tombo. Meu celular esses dias, ganhei um celular bom, pá, caiu. Smartphone? É smartphone que fala. Aí todo mundo que me ligava, peguei umas peças, montei, tal, foi peça para tudo quanto é lado. Montei e ficou com ronco. Mas não é possível. Minha mãe me ligava, filho, não dá para falar com você, filho, mas está um ronco. Ligava para um pastor, mas está um ronco terrível nesse celular. Falei, mas não é possível, vou ter que levar numa assistência. Aí estou lá, de repente, caiu de novo. Um tombo maior ainda. Aí peça para tudo quanto é lado de novo. Aí vai eu, mas não é possível, o celular não é para ser meu, né? Mas olha, como pode, novinho. Aí montei, conclusão, ficou bom. Acabou o ronco. Sabe o que eu aprendo com isso? Tem coisa que a gente aprende caindo. Porque um sábio falou assim, tem duas formas de se aprender, com os erros dos outros e com os nossos. A minha avó dizia, errar uma vez, filho, é normal, mas duas é burrice. Você está entendendo? E o que a gente aprende na vida? A gente aprende com Deus que é possível tropeçar, mas segurando na mão dele, a gente vai. Olha que lindo esse salmo, é o 128, hein? Você não vai se esquecer. Se alguém perguntar o que o pastor falou, Salmo 128. Depois, para encerrar, olha que coisa linda. Sua esposa, aí entra na área conjugal. Sua esposa será como videira frutífera no interior da sua casa. Porque a coisa que mais tem que parecer com o céu, aqui nessa terra, tem que ser o nosso lar. Não é casa, casa é tijolo, é isso aqui é casa. Casa é telha, casa é para abrigar. Agora, lar é lugar de coisas efetivas, valores. E como é bom quando um marido, porque a mulher sábia edifica a sua casa, mas o homem sábio, ele governa a casa. Imagina quantos homens hoje, infelizmente, estão fazendo o seu casamento virar um Titanic. Já não se tem mais o combustível do elogio. A Bíblia diz que a mulher é um vaso mais frágil. A mulher fala mais que nós. A mulher usa as duas partes do cérebro para falar. Enquanto a gente fala 3.000 palavras por dia, elas falam 10, segundo estatísticas. Tem um irmão lá em Londrina que diz que fica rouco só de ouvir a mulher dele, tanto que ela fala. Ela diz também, pastor, eu peço, bem, me dá 10 aí. O quê? 10? Hã?
O pastor tem que falar 10 vezes uma mesma coisa, por isso que a gente fala mais. E é certo, como já disse o sábio também, que quem entende uma mulher está preparado para governar o mundo. Mas o marido sábio, aquele que investe, imagina o marido esses dias falou na frente da esposa: pastor, isso aí não tem mais pneuzinho não, isso aí já é a borracharia toda. De manhã o cara fala: você, mulher, é uma porca, 150 quilos. Meio-dia, ei, vaca, 300 quilos. E à noite, quer que ela seja uma pombinha de 300 gramas. Aí eu vou dizer: não é possível, essa mulher, como se diz, quer sacar sem depositar. Nós temos uma mentalidade selvagem, agressiva, de Hollywood. Mas quando a gente é bem-aventurado, a gente aprende a cultivar o nosso jardim. Porque o melhor sexo não é aquele que Hollywood ensina, não é aquele que as novelas ensinam, não é aquilo que o mundo do erotismo, da pornografia vende, mas é aquele que é feito em santidade, em pureza. Isso está provado por estatísticas. Pastor, você é doido, você vem aqui falar uma bobeira dessa, uma intimidade. Sim, porque normalmente a desgraça começa na cama. Ali é onde o inimigo mais consegue impor seu veneno, sua destruição. Mas quando se é bem-aventurado, não viverá necessariamente para satisfazer a carne, mas aprenderá a descobrir outros valores, outras sensações, outros prazeres. Porque, como diz o Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a um rio, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Salmo 1. E não há como contestar estas verdades, porque teoria, tudo funciona na teoria, tudo é simples na teoria. Cada um aqui tem seus dramas, cada um tem seus traumas, suas feridas, seus pontos fracos, mas eu só sei de uma coisa: quando se decide ser bem-aventurado, Deus supre as necessidades, Deus lhe dá outras capacidades. Aquilo que você não imaginava, você começa a ver portas se abrindo, você começa a ver aquele fruto que você nunca viu, começa a acontecer. Você começa a olhar para a sua esposa e dizer: essa vai ser a minha mulher, se Deus quiser me levar primeiro, tudo bem, mas tomara até que me leve, porque cada dia eu a amo mais. Olha que coisa boa, tantos casamentos frios às vezes, né? Eu lido muito com isso lá em Londrina, e você nota que as ervas daninhas predominaram, não tem mais elogio, o marido que chamava às vezes a esposa de fofinha, pastelzinho, amorzinho, fazia aqueles biquinhos, né? Eu gosto quando eu vou fazer visita nas casas, ainda faz porque eu estou lá, né? Quando o pastor está nas casas, é um céu. Meu amor, o suquinho já está pronto, o pastelzinho, aquele biquinho bonitinho, né? Esses tempos eu fui para São Paulo com o irmão, o cara dirige bem, olha, precisa ver que viagem boa, devagar, tranquilo. Depois que eu cheguei, a esposa me ligou: e daí, pastor, como é que foi o fulano? Foi ótimo. Passou de 180? Não, imagina. Não xingou ninguém? Não buzinou, não ficou jogando farol alto na frente do... Não. Pastor, o senhor viajou com meu marido mesmo? Por que muda às vezes? Sai tudo. Ô, véia! Já pensou? Lá em Foz do Iguaçu, um rapaz falou para mim: pastor, minha esposa virou uma bruxa. O que eu faço, pastor? Não suba na vassoura e voe com ela. Creia no milagre. Não é verdade?
Eu sei que podemos ter pessoas aqui separadas e sabem do que isso representa. Mas olha, quando nós entendemos que mais do que querer ser feliz, é possível fazendo a esposa feliz, as coisas mudam. A coisa mais difícil é ser esposa de pastor. Se tem algum pastor aqui, além do pastor Paulo, sabe o que eu estou dizendo. Quando eu me casei, tudo que a minha esposa queria era que eu não fosse pastor, porque o pai dela já era pastor. Mas imagina o quanto Deus trabalhou na minha vida e na vida dela. Hoje ela é mais pastora do que eu. Mas eu tive que fazer o quê? Mais do que um pastor, mais do que uma titularidade, procurar ser um homem bem-aventurado. Ouvir ela, porque quase sempre a mulher está certa. Elas gostam de carinho, né? Sandália carinho, roupa carinho. Quase sempre estão certas. Quantas mulheres já falaram para mim, pastor, e eu avisei ele. A minha mesmo, quantas vezes. Chega muita gente na igreja, vocês sabem. E é pai, toma cuidado com aquele fulano. Não, mãe, toma cuidado. Elas têm um radar muito mais aferido, muito mais refinado do que o nosso. Mas não importa se um fala mais ou menos, o que importa é que a Bíblia fala que se eu for bem-aventurado, a minha esposa será como videira frutífera em casa. Olha que bom. Você vai ter prazer, alegria, não vai faltar elogio, porque hoje o combustível da vida é elogio, viu? Não que, o cara não precisa, vou ficar enchendo aí, jogando confete. Não. Nós precisamos sim de elogio. Elogie mais seu filho para você ver se ele não vai melhorar na escola. Elogie mais sua esposa. A gente gosta de elogio. Eu me lembro um dia em casa, nunca vou me esquecer, ninguém conseguia abrir lá o vidro de azeitona. E eu, com muito jeito, peguei uma faquinha, fiz um buraquinho lá na tampa e abri. E a minha esposa teceu um baita de um elogio para cima de mim. Oh, meu herói, ai, meu bravo, se eu pudesse me casar mais 100 vezes, me casaria com você. Nossa, eu fui me enchendo assim, fui me estufando de alegria. Falei, puxa, que bom, se ela pedisse 10 eu ia dizer, leva 20, meu amor. Mas tantas vezes, né, falta sabedoria na mulher. Já vi mulher falar tipo assim, pelo menos para isso esse velho presta. Isso acaba, isso é para acabar. Por mais que a pessoa esteja, sabe, acostumada a ouvir isso, mas cada vez que ela ouve, é uma punhalada. Aí, dá 10 aí, velho. Aí vai, para que 10 se 5 dá, mulher? Leva 2 e me traz o troco, hein? Não é? A gente acha que o mundo não gosta da gente, mas Deus nos ama. Deus nos quer como pessoas bem-aventuradas, para que quando nosso coração estiver dando a última batida, como esses dias no hospital evangélico, fui orar por uma senhora e ela estava morrendo. E ela disse, não precisa orar, pastor, dessa vez, porque Ele já está vindo ao meu encontro. Ela morreu sorrindo, sabe? Morreu com aquele sorriso lindo. Jesus chegou ali. Olha que gostoso. Fui orar por um cidadão na Santa Casa, a família disse, pastor, o senhor pode entrar lá, fique sozinho com ele e tal. Ele estava muito mal. Quando cheguei, ele olhou para mim, quem é você? Eu falei, sou o pastor. Pastor, suma daqui! Me tocou no quarto, me tocou. Eu falei, o senhor não quer uma oração? Não, não quero oração! Negócio de Deus, suma daqui! Eu falei, tá bom. Quando estava saindo no corredor, esse homem começou a morrer. Eu assisti no passado muitos filmes de terror, mas eu não vi nada igual. O que se caracterizou naquele quarto, a família veio, entrei também, veio um cheiro de enxofre, chifre queimado, e ele começou, quem são vocês? Aí, por onde vocês estão me levando? Onde vocês estão me levando? Que calor é esse? E ele morreu naquele momento. A cara dele ficou horrível, assim de você não querer olhar.
E ali eu vi o quanto realmente nós precisamos nesta vida, que nosso coração começou a bater quando a gente não quis, e vai parar também quando a gente menos esperar. E a pergunta vai ser esta: você procurou ser, no seu contexto, na sua simplicidade, uma pessoa aventurada ou bem-aventurada? Bem-aventurado é quando a gente procura fazer com que este manual de vida, esta receita, seja aplicada na nossa vida. É difícil? Não é fácil. Não. As lutas são muitas. O inimigo se levanta. Eu não peço luta, não. Eu gostei muito quando um gaúcho falou assim: que me venha o touro, pastor, mas em forma de bife. Legal. Que me venha a luta, mas que não venha de jeito nenhum acima de minhas forças. E Deus não vai permitir. Mas que possamos continuar. E que você possa ser muito, mas muito abençoado através desse encontro. Que você possa entender que hoje não foi gasto, não foi um convite, foi uma convocação, e que vai refletir na sua vida de uma maneira muito especial. Eu quero que você fique em pé nesta hora. Eu vou orar por você, e o pastor Paulo vai fazer as últimas informações sobre o andamento desse culto. Põe a mão sobre o seu coração. Entra na minha vida, entra na minha casa. Se você puder, feche os olhos um pouquinho. Moisés, você pode me ajudar no coro dessa música? Entra na minha casa aí com sua voz bonita. Feche os olhos. Quero que você simplesmente faça esta oração. Mais alto que eu puder, só pra ti. Sim, meu Deus. Olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti. Sou pequeno demais. Sim, Senhor. Me dá a tua paz. Largo tudo pra ti ser. Isso. Entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina. Porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha. Faz um milagre em mim. Põe a mão sobre seu coração. Senhor, tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir. E aqui não tem ninguém
aleatoriamente. Ninguém entrou aqui, Senhor, por acaso. Eu não estou aqui por acaso. Como Zaqueu, Senhor, ele tinha sede, ele era um homem rico, ele tinha experiências, ele podia fazer muita coisa, mas ele chegou numa conclusão que o mais importante só o Senhor podia fazer na vida dele. Passado normalmente usa não prestar, meu Deus. E segundo a ciência, o homem vive 75% em relação ao passado, 20% em relação ao futuro e apenas 5% em relação ao presente. O Senhor tem um raio-x, o Senhor tem nesta hora como saber de cada coração. Traga perdão, traga renovo. Onde tem deserto, faz florescer. Onde tem desânimo, vem injetar motivação. Onde tem desilusão, tristeza, decepção, amargura, ansiedade, Tu sabes, Senhor, de tantas coisas apagadas, mortas dentro de um coração. Mas um dia o Senhor chegou naquela Jericó, e Zaqueu disse: vou vê-lo, nem que for em cima desta figueira. Mas antes que Zaqueu se preocupasse em te ver, o Senhor já estava preocupado em vê-lo. Tu sabes, Senhor, do DNA de cada um que aqui está. O Senhor sabe das falhas, dos acertos, dos sonhos e daqueles projetos que já foram para o cesto de lixo. Mas eu sei que esta é uma noite, Senhor, para rever valores, conceitos. Esta é uma noite de milagres. Porque tantas vezes nós somos complicados, nós somos difíceis, nós somos capazes de não dar um passo atrás, de pedir perdão. Nós temos dificuldade muitas vezes, Senhor, para querer fazer alguém feliz, para dar o braço a torcer. Mas eu sei que tem gente orando comigo, tem gente talvez derramando uma lágrima, tem gente dizendo: eu perdi tanto tempo, peguei tantos atalhos, meu Deus, me dei mal, peguei desvios, peguei paralelos. Eu sei, Senhor, que Zaqueu poderia falar tudo isso também, mas debaixo daquela figueira o Senhor olha e o vê e diz: Zaqueu, o Senhor o chama pelo nome. Desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Eu sei que o Senhor vai pousar em muito coração a partir de hoje. O Senhor está curando nesta hora remorso. O Senhor está tirando ansiedade, depressão, angústia. Passa, Senhor, pelo meio do teu povo, deste jardim, destes homens que eu quero chamá-los de bem-aventurados. Vem, Senhor, com aquele jarro cheio de óleo, derrama sobre cada cabeça, Senhor. Purifica, aviva, alegra, ressuscita, Senhor. Pousa nesta casa, neste coração. Põe dentro desta vida um novo cântico, Senhor. Que haja paz, harmonia. Que quando este homem chegar na casa dele e pegar na maçaneta lá da porta, a casa estremeça de alegria, porque vai chegar um homem melhor, vai chegar um homem transformado, vai chegar um homem motivado, abençoado. Ainda que cada um saia dizendo: mas como isso vai acontecer? Como Zaqueu poderia pensar: mas como ele vai pousar na minha casa? Não tem nada preparado, jamais eu pensei numa coisa dessa. É que o Senhor surpreende, é que o Senhor vai além da nossa imaginação, é que o Senhor, como diz a tua palavra, o Senhor faz coisas novas, que não subiram ao coração e nem nos pensamentos do homem. Eu abençoo, Senhor. Se tiver algum homem doente, pode ter gente adoecida, Senhor, que ultimamente tem ido nos médicos, tem feito exames. O Senhor pode agora curar. Eu levanto a minha mão e peço: Doutor Jesus Cristo, médico, faz agora o teu exame em cada corpo. Tira a enfermidade, tira a dor nas costas, tira esse problema da próstata. Tira, Senhor, esse problema do estômago, dos rins, essa dor de cabeça, essa enxaqueca, Jesus.
Eu sei que Tu estás aqui. Cura nesta hora a insônia. Tira, meu Deus, essa fobia. Tira o que está atrapalhando este homem no seu trabalho, no seu descanso, nos seus estudos, Senhor. Abençoa. E eu uso uma palavra de autoridade para declarar: enfermidade, saia. Doença, vai embora. Em nome de Jesus, seja qual for a enfermidade física, espiritual, enfermidade da alma, saia. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela atenção que vocês me deram. Cadê o pastor Paulo? Quero que ele venha aqui. Não sei se passei do horário, pastor, né? A gente começa a falar, eu não trago esboço e a gente vai falando, mas Deus está no controle. Obrigado, gente, de coração pela atenção. Até um próximo encontro, se Deus quiser. Tá bom. Graças a Deus. Ele gravou mesmo. Ele gravou mesmo. Pessoal, eu só vou passar um recadinho rapidinho. Quero que o Moisés cante a música dele. Ele está correndo já, mas já vai cantar. De qualquer jeito, não tem jeito, né? Muita gente olhando. Passa o recado aqui, irmão, rapidinho. Senta um minutinho aí, vai ser bem rápido. Queria desde já agradecer a todos que aceitaram o convite, amigos, irmãos, isso aqui atendeu o nosso convite. Fico muito contente. Ao pastor Wilson, o irmão José que está com ele, a Moisés, a esposa. O Moisés, ele mora em Canver, mas ele já está plantado aqui. Pessoal, nós convidamos vocês para participar. Nós estamos orando e buscando em Deus, vencendo em tempos de crise. Realmente é uma dificuldade, porque os tempos são difíceis, mas com Deus a vitória é certa. E nós estamos às quartas-feiras orando e buscando, dando palavras de motivação e direção, para que mesmo em tempo de crise, onde se planta e não colhe, quando nós plantamos em Deus, a colheita é certa. Então estão todos convidados às 20 horas, todas as quartas. Amanhã, para você que é do Geração Vida, amanhã às 8h30 da manhã nós temos intercessão, pois às 9 horas nós teremos a Santa Ceia, e a última Santa Ceia do ano, onde estaremos agradecendo e louvando a Deus por tudo que tem nos dado. Com Deus nós podemos mudar o mundo, amém? Então, ainda aí sentados, eu vou dar a direção para vocês aqui. O refri vai ficar aqui neste canto, aí você vai saindo à minha esquerda, subir a escada, lá estão os quitutes. Aí eu falei para o meu amigo ali, que é o seguinte: uma azeitona e um pedacinho de queijo. Ele diz: ah, beleza, muito bom, é dieta, né? Então, tá beleza. Pastor, não querendo discordar de vossa sabedoria, excelência e voz, mas 3.000 contra 10, está errado a estatística. Não, acho que deve ser 3 contra 30.000. Ainda bem que ninguém entendeu. Vamos ficar de pé porque as mulheres que vão servir. Fique em pé, pessoal. Fecha os teus olhos. Nós vamos orar, encerrar, e que você possa levar a entender que para superar, é superação, não é uma superação. Nós devemos buscar assim a direção deste Deus, e Ele certamente nos ajudará. Fecha os teus olhos. Meu Deus, nós queremos te agradecer por tudo que ocorreu aqui nesta noite, pela vida de cada um que aqui está, meu Deus, pelas famílias, meu Deus, por cada vida que aqui está, que o Senhor possa, meu Deus, interceder por eles, da mesma maneira que o Senhor intercedeu pelos discípulos, quando estavam passando no meio de uma tormenta. Então interceda por nós, ó Pai, porque muitas vezes passamos em meio à tormenta e só nos cabe o desespero, ó Pai Santo, a amargura, mas o Senhor é aquele que se manifesta no meio dessas provas e nos traz luz e paz. Entra em nossa vida, Pai, muda a nossa história e leva-nos debaixo da sua graça e do seu poder, em nome de Jesus, amém. Pessoal, vamos um louvor só, Moisés, enquanto o pessoal vai, beleza, então vocês aí de maneira ordenada, você quiser, sim, pessoal, o pastor Wilson Tinoni trouxe os livros, os CDs, realmente é algo que vai edificar você. O pastor é uma pessoa muito sábia, muito abençoada, e os livros e CDs nos direcionam muito. Então você quiser levar para sua casa, está ali, realmente, como ele disse, não é um comércio, porque o pastor Wilson não é um conferencista por dinheiro, ele vem por amor à obra, mas seu material é um material que nos ajuda a ser melhor. Se você quiser adquirir alguma coisa, vai estar ali na recepção, você fique à vontade para comprar. Estamos liberados, vamos então comer um pouquinho. Deus abençoe a todos. Vamos louvar um pouquinho com
Moisés, em nome de Jesus. E vamos de maneira ordenada aí pegar os quitutes. Deus abençoe. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Pessoal, não saia sem comer um quitute. Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste